Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do webinar NR01 Sem Improviso. Quando eu falo terceiro episódio, pessoal, é como toda uma boa história, né? Ela tem início. Então, no episódio número 1, se você está vendo esse vídeo aqui como primeiro, né? Tem o episódio 1, onde a gente fala sobre o papel de cada um na NR01. A gente fala sobre RH, lideranças, né? A parte aí de CIPA, todos envolvidos ali no processo. No episódio 2, a gente conversou sobre riscos psicossociais, parte conceitual, a parte mais teórica. E agora vamos falar da prática, né? Que eu acho que vocês estão esperando isso até agora. Mas quando eu falo a gente, eu não estou aqui sozinho, obviamente, senão eu sei juridiquês para tudo que é lado. A minha querida Priscila aqui. Olá, pessoal. E aí, vamos lá começar então? Nosso terceiro Vamos. episódio. Então vamos lá. Como é que é a ideia aqui, Priscila, como é que a gente sai da teoria para a conformidade, né? Então, Sim. olhar a prática ali. Então, PGR, né? Programa de Gerenciamento de Risco, né? O que obrigatoriamente tem que ter no PGR para ele ser um PGR estruturado? Quando a gente fala de PGR, a gente não quer ter só um documento bonito, né? É sobre ter um sistema que funciona na prática. Então, quando a gente fala do mínimo obrigatório, é o inventário de riscos, o plano de ação e os critérios que a empresa utilizou para avaliar esses riscos. Mas aqui está o ponto que muita empresa perde, porque não é só no papel, né? O PGR é a materialização do que acontece no dia a dia. Então tem que ser um processo contínuo, né? O identificar, avaliar, controlar e acompanhar. Se não tem isso acontecendo no dia a dia, não vai estar em conformidade, mesmo que o documento exista. Esse ciclo é extremamente importante, né? Porque quando a gente fala desse conjunto de regras, né, a gente está falando de identificar, monitorar e fazer Sim. um ciclo. Ele é PDCA. contínuo, não tem essa questão. Mas dentro desse diagnóstico de avaliação de risco, né, psicossociais, né, quais são os requisitos aí que são inegociáveis? Não adianta jogar na IA, não, tá, pessoal? Priscila que vai falar aqui quais são os riscos inegociáveis. Por favor. Vamos lá, Priscila. Vamos lá. Um diagnóstico válido é aquele que passa de ser uma plena percepção para gestão. Então, a gente precisa primeiro identificar um fluxo claro, identificar os fatores de risco, avaliar com critérios definidos, classificar o nível, registrar e conectar com ações. Dessa maneira, eu vejo 3 pontos que são inegociáveis. Então, a primeira questão é o método. Não pode ser opinião. Nós precisamos usar critérios padronizados e base técnica, como as diretrizes aí da ISO 45001 e a ISO 45003. A segunda questão que é inegociável é o registro. A gente tem batido muito nessa tecla, mas, de novo, o registro é o que torna rastreável as atitudes do dia a dia. E, por fim, a questão da ação. Se não tem um plano, se não tem um acompanhamento, isso não é gestão de risco psicossocial. Então, de novo, o PGR vira somente um papel, né? Então, para se tornar válido, essas 3 coisas devem estar presentes. E aí, Priscila, quando falo em percepção, né, a empresa ela consegue identificar, ela tem essa percepção aí, mas o que torna esse dado confiável, né? O que torna ele auditável, melhor dizendo? Eu sempre, quando envolve fiscalização, eu sempre falo o seguinte: olha, o empresa, você tem que pensar como um fiscal. É difícil pensar como um fiscal, mas o meu papel sempre na hora de explicar risco, fiscal, coisa, eu penso assim: eu vou explicar nos mínimos detalhes possíveis. Vou explicar da maneira mais clara possível, porque a pessoa que está ali, ela está avaliando tecnicamente aquilo, né? Então, como é que eu faço para que essa percepção ela se torne auditável de fato, né? Ela se torne um dado confiável? A primeira coisa é entender que a percepção, ela só ganha valor quando ela vira leitura estruturada, né, do cenário.
Então, quando a gente fala sobre essa questão de percepção, na prática é sair do eu acredito que o time está andando muito estressado, para conseguir talvez começar a enxergar padrões, onde está o principal risco acontecendo, com que frequência e com qual intensidade. Então, isso acontece quando nós temos ferramentas também confiáveis. Anteriormente, agora há pouco, eu falei sobre a ISO 45001 e 45003, elas são instrumentos que orientam essa coleta padronizada, essa análise e essa priorização de riscos. Então, não é à toa, né, que quando a gente também vê o manual que o MTS soltou, auxiliando a entender um pouco mais da NR1, traz essas questões. E até é um documento muito importante para as pessoas realmente saírem dessa questão teórica para a prática. Então, a questão é identificar, né, os fatores de risco, avaliar os critérios definidos com, de novo, quando vocês forem definir quem vai ser, né, esse método, essa estrutura, essa ferramenta, quando, né, vocês ainda que estão estruturando a questão dos riscos sociais, vocês encontrem ferramentas e empresas sérias, com instrumentos validados, comprovados cientificamente, justamente para dar aí essa, como é que eu digo, essa validação, essa confirmação para as auditorias, para a questão jurídica, né, e para o próprio cumprimento aí da NR1. Porque quando a gente fala em ferramenta, né, Priscila, a gente está falando uma base técnica, né, para que a empresa possa fazer uma pesquisa de fato, né, entender o cenário de fato da empresa. Então, é importante, pessoal, vocês procurarem ferramentas. Tem validadores, né, que são confiáveis no mercado, pesquisem empresas que são confiáveis no mercado. Eu sou suspeito de falar, mas enfim, né? Mas eu entendo que esse é o melhor caminho que vocês vão poder seguir aí para poder entender de fato o que está acontecendo na empresa, né? E aí Sim, poder aplicar os métodos. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também, que isso é o seguinte, quando a gente falou lá, é um ciclo completo, né? sim. Avaliar, a identificação, agir, monitorar. E é aquele ciclo infinito. Qual o intervalo desse ciclo? Né? Quanto tempo dura um diagnóstico? Ele dura um ano, ele dura 6 meses, ele tem que ser renovado, sei lá, a cada Copa do Mundo, esse tempo. Então, como é que funciona isso? Olha, essa é uma dúvida muito comum. Existe uma frequência certa para revisar o diagnóstico? E a resposta é depende, né? Como boa advogada também, que não deixei de ser, é, não é sobre a questão do prazo, é sobre uma questão de necessidade. A NR1, ela não trata isso como algo pontual ou anual, ela exige o acompanhamento contínuo dentro do GRO e do PGR. Na prática, esse diagnóstico precisa ser revisado sempre que as medidas adotadas não estiverem sendo suficientes. Por exemplo, houver mudanças no ambiente de trabalho, como reestruturações, troca de liderança, aumento de demanda, ou quando novos sinais aparecerem, como o aumento de afastamentos, absenteísmos ou conflitos. Igual eu falei, os riscos psicossociais, eles deixam rastros. Então, é importante, logicamente, muitas das empresas adotam revisões periódicas aí para garantir a governança, com certeza, mas o ponto principal é, a gente não precisa esperar o problema crescer para olhar de novo. Então, se o risco muda, a avaliação precisa mudar junto. Então, porque o risco, ele não é uma fotografia que fica ali, ele é contínuo, é um filme. Então, se eu não continuar acessando ele, visualizando ele, perde a questão realmente da realidade ali do dia a dia. É tipo documento de identidade, né? Se você não ficar renovando, pessoal, seu rosto muda, sua cara muda, não vai adiantar nada. Então ninguém vai te identificar. Mas, brincadeiras à parte, para tirar o peso disso tudo. E aí, Priscila, a gente nos outros vídeos a gente vem falando assim, olha, tá chegando maio, olha, e aí, quem não começou, quem não sei o quê. Então, na parte prática, pessoal, e aí eu vou pedir essa ajuda para a Priscila, se a empresa começasse agora, mais uma vez,
Teria algum atalho, teria alguma prática que podia ajudar a acelerar esse processo? Mas assim, obviamente, a gente está falando aqui que não é só papel, né, pessoal? Está falando aqui que é a qualidade, tem que ter uma qualidade, tem Uhum. que ter uma aprovação. Como é que ela pode acelerar isso sem perder a qualidade? Olha, dá para ganhar velocidade, mas não dá para pular etapa. Dá para fazer milagre, né? Não, milagre, milagre não é possível. Então, a primeira coisa, o básico precisa estar claro desde o início. A liderança tem que estar envolvida, as responsabilidades têm que ser definidas, como a gente disse, para não sobrecarregar uma área ou outra. A participação das pessoas, dos colaboradores que vivem esse dia a dia é muito importante e também os recursos mínimos que a empresa vai ter para gerar isso. Então, o que realmente acelera é começar com método. Por exemplo, em vez de ações soltas, já iniciar um diagnóstico estruturado e critérios claros. Isso vai evitar muito retrabalho. As pessoas, não, eu quero mostrar, quero mostrar, quero mostrar. Mas, de novo, mostrar uma ação separada da outra, isso não vai funcionar mais a partir de maio. Então, a gente está focando muito nisso, mas continuidade é essencial. Não é uma ação pontual. Então, acelerar não significa fazer correndo, mas é fazer organizado o suficiente para você não precisar começar e refazer depois. Exato. E aí é muita questão da comunicação que a gente falou, e aí é um detalhe importante. Você me corrige se eu estiver errado, tá, Luciano? Mas ouvir os funcionários. Mas questiona eles, né? Pergunta a eles sobre como é que está determinadas situações, verifica, né, o que tem no mercado para poder estruturar isso, para você poder estar conversando com o funcionário, né? Perguntas ali são validadas, perguntas que são que estão de acordo com essa questão psicossocial, né? E aí, enfim, a gente estava falando sobre a questão de procrastinar, né? Se a empresa procrastinar, o que acontece se ela ficar adiando, hein? Olha, Vou dar a minha cara de aqui, mas eu queria ouvir de você para poder entender, o pessoal entender bem sobre isso. olha, a gente tem que entender, adiar, ela não é uma pausa. Vocês estão fazendo uma escolha que tem uma consequência. Então, ela não é um risco legal, só um risco legal. Ela vira um risco operacional e humano. O objetivo do GRO é justamente evitar que o problema chegue nas pessoas. Quando a empresa ela adia, ela não fica parada, ela mantém as pessoas, na verdade, completamente expostas. Ela perde o tempo de prevenção e acaba enfrentando algumas cenas, algumas situações que escalam sem ter necessidade nenhuma. Então, na prática, como que isso vai aparecer? De novo, os dados. Vai aparecer aí nos afastamentos, vai aparecer no presenteísmo, no turnover. Então, é um ponto que deve ser levado a sério. Quando o risco já é evidente, a ação precisa ser imediata, né? E quando a gente fala de procrastinação, né, eu lido também muito com isso no meu consultório. A procrastinação nada mais me mostra, né, quando uma pessoa começa a procrastinar muito, é que ela não está conseguindo lidar de uma maneira muito saudável ou com seus pensamentos, emoções ou comportamentos. O que isso significa? Se a saúde mental, por exemplo, da pessoa que está sendo responsável por isso, ela não está sendo nutrida, a consequência, uma das consequências, por exemplo, é a procrastinação. Então, eu acho que tudo vira realmente como se fosse um ciclo, né? É a NR1 querendo trazer essa questão de saúde do colaborador, mas para também a gente conseguir fazer de forma efetiva, as pessoas também que tratam disso têm que se cuidar para conseguir fazer o trabalho de uma maneira correta. Boa. E juridicamente falando, na prática, pessoal, a multa, multa, a gente paga a multa. Não, não é paga a multa. Ou seja, assim, nessa parte de NR01, de normas regulamentadoras de uma maneira geral, a multa, como dito no vídeo anterior, ela é focada em
em diferentes aspectos. Então, se uma multa é aplicada por funcionário, você vai multiplicar essa multa. Se essa multa ela aconteceu em função de um evento, ela vai ser aplicada, e se esse evento ocorrer de novo, ela vai ser aplicada novamente, ainda com peso de reincidência, né? Você tem a possibilidade até de interrupção das atividades da empresa, né? E isso só falando de multa. Você tem a questão da reputação da empresa, né? Quem já não ouviu se uma empresa é boa ou ruim para trabalhar? Né? A parte reputacional, a parte de retenção e atração de talento. Então, pessoal, o impacto é muito maior do que se pode calcular. A NR1 ou NR01, ela é uma norma ampla, uma norma que pega todo mundo. Então, é extremamente importante que vocês, né, comecem a entender que é algo grande mesmo, de fato, que é algo muito importante, como a Priscila colocou. É uma escolha. E essa escolha tem consequências, né? E aí, a gente já vai, né, encaminhando aqui mais para o final desse terceiro episódio. Volto a dizer, esse é o final do terceiro episódio. Mas temos outros dois, pelo amor de Deus. Vejam, né? Então, Priscila, não se trata só de complexidade, né? Se trata de método, de fato. E é nessas horas que as empresas patinam, né? Acabam olhando aquele problema complexo e não vê que é o método que vai resolver isso. E aí, pessoal, foi pensando nisso, né? A Medco tem muito esse foco, né, voltado para a parte de cuidar da saúde ali, digamos, numa terceira etapa, né? Se você olhar o Ministério do Trabalho, ele fala sobre a identificação, a intervenção e a prevenção. A Medco, ela trabalhava muito na questão da prevenção, né? E dado o atual cenário, a Medco criou o Radar Mais, né? Que é uma ferramenta robusta onde você consegue fazer o mapeamento, né, desses riscos psicossociais. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar, não, tá? Eu vou falar com quem é o profissional que lida com a ferramenta de fato. Então, na sua percepção, Sila, sobre o Radar Mais, o que você pode falar para o pessoal? Olha, ela é uma solução que funciona da certa maneira. Ela te traz dados objetivos e mensuráveis, ela traz os relatórios estruturados para compor o PGR, evidências documentadas de gestão de risco, que a gente está falando aqui a todo momento, e a base técnica no que se refere a auditorias e fiscalizações. Então, ela consegue fazer um diagnóstico estruturado desses riscos com anonimato garantido, com os critérios padronizados e dados que realmente sustentam tanto a gestão quanto a fiscalização. A Medco, como empresa de telesaúde, ela conecta os colaboradores a atendimento psicológico e médico de forma prática, rápida e acessível. No dia a dia, a gente vê essa solução, mas quando a gente fala de NR1, a gente fala do Radar Mais, que tem 3 pilares incríveis. O pilar, um diagnóstico rápido, uma visibilidade estratégica e também um plano de ação mais mentoria. Você não está sozinho mais nesse dia a dia aí. E aí, pessoal, se você quiser estruturar isso, né, de uma maneira segura, do diagnóstico até ali o cuidado com a saúde do trabalhador, vai por mim, conheça a Medicor, né? Dá uma olhada no nosso link na descrição e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? E assim fechamos o nosso episódio, né? Isso mesmo. Muito obrigada, pessoal. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.